Alguns dias se passam e acontece que alguém tem tentado hackear os arquivos da casa sobre todos os membros da família nos últimos 4 dias. E Xion tem tentado repelir o ataque cibernético sem dormir nem um pouco. Depois de um tempo, ela finalmente consegue prender o hacker em um procedimento de hackeamento reverso, mas a pessoa usa o antigo e confiável método de puxar o cabo da tomada para se proteger. Xion acha que finalmente derrotou o invasor, mas acontece que o hacker parece ter conseguido a maioria dos arquivos sobre Asano de qualquer maneira. Xion finalmente faz uma pausa e sai do quarto, encontrando Asano e Mutsumi se preparando para a escola. Ela conta a eles como algum hacker estava tentando repetidamente pegar os arquivos de Asano, mas acha que conseguiu salvá-los e atualizou o sistema. Asano não gosta de como isso soa, pois acha que problemas podem estar a caminho, mas não pensa muito a respeito. Mais tarde, eles saem de casa ao caminho da escola quando, de repente, Asano sente que algo está errado e empurra Mutsumi para trás de si a tempo de desviar de agulhas muito afiadas que atingem o chão. Ele avista uma figura esbelta atrás de um poste e decide correr ao lado de Mutsumi. Ele tenta fugir por becos aleatórios, mas não consegue despistar o atacante, o que o força a enfrentá-la. Ele se prepara com sua arma de choque enquanto olha pelo beco, mas o ataque vem de cima. Ele consegue bloquear de alguma forma e empurra a garota para longe. A atacante parece animada com o fato de Asano ser tão poderoso e diz a ele que o ama e quer matá-lo. Mutsumi de repente percebe quem ela é e diz a Asano que o nome dessa espiã é Kiri, que carrega várias agulhas com ela e é conhecida como a caçadora de homens. Segundo ela, essa mulher persegue os homens por quem fica apaixonada e os segue até finalmente matá-los com suas agulhas. Isso parece irritar a garota, que manda Mutsumi nunca mais chamá-la por algo vulgar como caçadora de homens, ou ela esfaqueará o olho dela. A garota parece estar caidinha por Asano, afirmando que o viu pela primeira vez em um vídeo na Dark Web e, desde aquele dia, ficou completamente encantada por ele. Ela conta que ele está bastante famoso no submundo no momento e puxa um cartaz com a foto de Asano, afirmando que há uma recompensa de $100.000 por sua cabeça agora. Ela diz que isso a preocupa, e de repente joga algumas agulhas no ar. Um cara cai de cima com uma arma na mão. Ela afirma que muitas pessoas estão atrás de Asano agora para reivindicar a recompensa, mas ela não está atrás do dinheiro e só quer matá-lo por amor. Ela diz a ele que sabe tudo a seu respeito, como o fato de ele nunca andar por um jardim mesmo em uma missão, sempre tentar reparar qualquer dano e até pagar pelo ingresso antes de andar em algo quando está em missão. Até Mutsumi concorda que isso é bastante admirável. Enquanto Kiri diz a Asano para começar a morar com ela para sempre, ele calmamente recua e diz que não pode fazer isso porque é casado com Mutsumi e nunca sairá do lado dela. Kiri começa a chorar com isso, afirmando que Mutsumi é apenas um pensamento feio e deve ter feito lavagem cerebral em Asano para ele ficar com ela. Isso o deixa irritado, mas ele mantém a boca fechada enquanto ela conta que quer matar Mutsumi e levar Asano embora, mas Hiro a proibiu de tocar até mesmo em um fio de cabelo da garota. Isso os deixa confusos, e Mutsumi pergunta se o irmão sabe disso tudo. Kiri afirma que ninguém pode ter como alvo qualquer pessoa da família Yuzakura sem o conhecimento de Hiro, então ela pediu permissão a ele para matar Asano, e ele não se importou nem um pouco. Na verdade, ele até deu a ela o código de segurança para o arquivo dele, e foi assim que ela conseguiu hackear todos os dados com sucesso. Ela então gira e os banha com agulhas, mas todas pousam ao redor deles, demonstrando quão capaz ela é com suas armas antes de dizer a Asano que o verá em breve, saltando sobre o corpo do atacante e indo embora. Mais tarde na aula, o professor anuncia a chegada de uma nova aluna transferida, que se revela ser ninguém menos que Kiri. Ela dá uma saudação muito calorosa e os garotos já começam a babar por ela. O professor pede para ela se sentar ao lado de Asano, o que o assusta. Quando ela estava correndo para a cadeira, finge cair de propósito e dispara uma agulha nele, que passa de raspão enquanto ele usa um caderno para bloquear o golpe. A partir de então, os dias dele se tornaram um jogo de tentar desviar das agulhas e se certificar de continuar vivo. Kiri cobre toda a cadeira dele com agulhas venenosas e coloca uma agulha em seu lápis. Tudo isso vira um hábito para ele, e enquanto almoça com Mutsumi, ele desvia de todas elas sem nem olhar. Mesmo com tudo isso, esse jogo de gato e rato começa a cansar ambos. Kiri chora na escrivaninha enquanto Asano bloqueia outro de seus ataques. Então, por frustração, ela joga muitas de suas agulhas no ar, que ficam presas em todos os colegas de classe, desacordando-os. Ela diz a ele que essa técnica permite controlar qualquer pessoa e comanda a classe inteira para subjugar Asano. Ele não quer machucar pessoas inocentes e acaba sendo capturado enquanto Kiri se prepara para terminar o serviço. Felizmente, no último momento Mutsumi intervém e manda a perseguidora parar com isso. Mas antes que pudessem conversar, a janela se abre e o agressor que Kiri havia nocauteado antes pula para dentro com uma pistola e dispara um tiro contra Kiri. Felizmente, Mutsumi empurra para fora do caminho, mas acaba sendo de raspão atingida pela bala. Isso deixa Asano furioso, ele empurra todos de cima de si e dispara uma bala paralisante no atacante, rapidamente liquidando-o enquanto corre para checar Mutsumi.
Kiri parece confusa por Mutsumi ter tentado salvá-la, mas a garota responde que está feliz por alguém além dela ser capaz de ver o quão incrível Asano é, e isso a deixa realmente feliz. Logo ela se torna inseparável de Mutsumi e faz de seu novo objetivo matar Asano para que possa ter Mutsumi só para si. Isso incomoda, mas Mutsumi diz para ele pensar nela como uma irmã mais nova e nada mais. Alguns dias depois, Shion acaba chamando Asano em seu quarto e afirma que quer jogar alguns jogos com ele, o que também fará parte de seu treinamento. Mutsumi diz a ele que Shion leva seus jogos muito a sério e, da última vez que Shinzo tentou jogar com ela, ele teve que ficar acordado 3 noites seguidas antes de simplesmente desmaiar. Asano começa a jogar o jogo, onde Shion toma a liderança e começa a destruir os inimigos enquanto Asano pega o jeito rapidamente. Logo eles chegam ao chefe final, que se revela ser uma locomotiva a vapor que precisa ser parada. Eles apertam as teclas o mais rápido possível e logo conseguem passar de fase assim que o trem para. De repente, o noticiário aparece e o repórter exclama que um trem sequestrado por algumas pessoas contendo centenas de vidas inocentes acabou de parar sozinho, e todos os sequestradores foram encontrados inconscientes. Isso faz perceber que Shion simplesmente converte missões da vida real em jogos onde não há vidas extras nem novas tentativas. Isso aumenta um pouco a pressão enquanto eles partem para a próxima missão, que se revela ainda mais perigosa. Um grupo de terroristas tomou um helicóptero com a intenção de colidi-lo contra uma usina nuclear e criar outra a Chernobyl. Ela diz para ele dar o seu melhor enquanto começa a manobrar por cenários complexos e atacar os inimigos. Enquanto isso, Asano não consegue encontrar uma maneira de se mover através dos obstáculos e continua ficando preso, a ponto de bugar, atravessar paredes e fazer todo tipo de coisa estranha. Shion ignora tudo isso e começa a caminhar até o chefe final. Após saltar no ar, ela desfere o golpe fatal no chefe, eliminando-o completamente. Surpreendentemente, a partida ainda não acabou, pois os terroristas tinham um plano B e acionam centenas de drones de uma vez para destruir a usina nuclear. Até Shion acha que isso pode estar fora do controle deles, mas Asano usa sua astúcia e reanima o chefe com uma poção antes de usá-lo para matar as hordas de inimigos. Eles também recebem ajuda de Kiri, que se juntou do seu próprio computador, e juntos destroem todos os drones, vencendo o jogo e parando os ataques terroristas. Shion, no entanto, não fica satisfeita pelo fato de Asano ter se aproveitado dos bugs, então o força a jogar com ela por 2 noites seguidas, após as quais ele também acaba desmaiando, imaginando qual será sua próxima missão. Alguns dias se passam e, uma manhã, enquanto Asano estava fazendo seu treinamento puxado fazendo flexões com 500 kg nas costas, ele recebe uma ligação de Nana, que afirma precisar de ajuda. Asano pergunta o que houve e Nana afirma que está atualmente em uma missão secreta disfarçada em um laboratório maligno onde cientistas estão tentando criar armas biológicas. Ele afirma que eles já criaram uma pílula que, se explodir, pode matar instantaneamente todos ao redor em uma área de 10 km. Tudo isso é bastante sério para Asano, mas Nana fala sobre isso como se fosse um assunto do dia a dia. Ele diz a Asano que usou seus produtos químicos para fazer o laboratório inteiro dormir, mas não acha que seria seguro levar a potente arma biológica para fora. Em vez disso, decide engoli-la como um campeão, afirmando que o corpo humano tem muitas defesas naturais e seu corpo é especialmente muito bom em lidar com coisas assim, provavelmente neutralizando-a facilmente. O único ponto negativo é que ele começa a sentir muito sono imediatamente e passa a agir como um bêbado. Ele diz a Asano que precisa que ele vá buscá-lo nesse laboratório secreto, pois não pode deixar que os cientistas e a segurança o encontrem enquanto ele dorme. Asano pergunta imediatamente sua localização, mas ele fornece apenas uma localização vaga antes de adormecer. Asano fica preocupado, veste-se rapidamente e sai em direção ao local do laboratório. Ele consegue entrar na área geral do laboratório, mas acha um pouco estranho porque tudo parece fácil demais até agora e ele não viu ninguém. Ele vira a esquina e encontra vários guardas inconscientes no chão enquanto avança pela área com sua arma apontada para frente. Ele se pergunta se tudo isso é obra de Nana, mas não acha que seja esse o modo como ele trabalha. Ele avança pela área quando de repente ouve um guarda, mas antes que pudesse lidar com ele, uma corrente com peso atinge o guarda e o nocauteia imediatamente. 2 jovens saem das sombras e parecem conhecer Asano, perguntando se ele também está ali em uma missão. O cara de cabelo verde chamado Sui caminha até Asano e apresenta seu amigo de cabelo amarelo, Olga, afirmando que ambos trabalham para uma unidade de inteligência do governo. Asano se lembra de ter ouvido falar desses espiões governamentais que deveriam ser de altíssimo nível em seus trabalhos, ao contrário de muitos grupos de espiões freelancers. Sui afirma que eles foram enviados para neutralizar o laboratório e pergunta a Olga se ele consegue ouvir algo. Olga parece ter uma audição soberba, pois sente o inimigo imediatamente. Sui começa a andar para frente desejando sorte a Asano em sua missão, mas Olga tem outros planos e agarra Asano, afirmando que eles poderiam precisar de alguns aliados. Asano não sabe o que sentir sobre essa aliança improvisada, mas ao menos sabe que eles não são seus inimigos enquanto passam rapidamente pelos guardas, eliminando-os com extrema facilidade. Eles finalmente chegam ao laboratório interno e Asano entra imediatamente para encontrar Nana deitada no chão.
Ele o checa para descobrir que ele ainda está vivo, mas parece estar em péssimas condições, quando de repente a corrente voa em direção a Nana. Felizmente, Asano afasta instantaneamente com sua faca, que se quebra com o impacto e também machuca seu braço. Ele pergunta o que há de errado com eles, mas Sui responde que eles foram enviados ali para neutralizar o laboratório e ouviram a conversa dele com Nana, o que lhes deu a informação de que ele ingeriu a arma biológica, tornando-se uma ameaça que precisa ser eliminada. Asano se coloca à frente de Nana e afirma que eles terão que passar por ele primeiro enquanto puxa sua arma de choque, enquanto Oga diz para ele não fazer isso. Sui, no entanto, não é tão generoso e usa sua técnica especial de movimento rápido para passar por Asano a uma velocidade impressionante, cortando sua arma e seu corpo. Asano cai no chão sangrando profusamente. Oga parece bastante irritado com Sui por isso, mas um jovem de cabelo verde diz a ele para manter suas emoções sob controle enquanto caminha para matar Nana. Asano reúne o resto de força que lhe sobra e implora para Sui deixar Nana em paz, mas Sui não tem essa intenção e puxa sua espada. De repente, Nana acorda e diz a eles que já neutralizou as toxinas e que eles podem checar os resultados de seu suor na fita de teste. Ele diz a Sui que, se ele ainda pretende matá-lo, que ao menos o deixe curar Asano primeiro para que ele possa viver. Sui, no entanto, parece calmo e centrado, afirmando que se a toxina está neutralizada, o trabalho deles acabou. Ele pega a fita de teste como prova antes de deixá-lo com uma pomada para curar Asano. Nana vai imediatamente até Asano e diz para ele manter a consciência, mas Asano está ferido gravemente demais e acaba desmaiando. Alguns dias se passam e, felizmente, ele está vivo, mas também sendo punido por Iru, que o amarrou acima de velas porque saiu um artigo sobre a família Yosakura sendo derrotada pelos espiões do governo, e o repórter também afirma que este é o declínio da família. Isso deixa Iru furioso, que também recebeu várias avaliações negativas no Google. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Mutsumi e Nana dão uma lição nele e removem o mordedor da boca de Asano. Mutsumi diz a ele para não se preocupar, mas Asano afirma que merece isso porque decepcionou a família Yosakura. Iru gira no ar afirmando que ele pode melhorar as coisas derrotando os espiões do governo e vingando sua honra perdida. Ele afirma que eles têm habilidades especiais que os tornam os melhores dos melhores, e uma batalha de espiões é sobre informação, então ele precisa roubar informações deles. No dia seguinte, Asano começa a perseguir Sui, que usa sua espada para rasgar as roupas de um delinquente antes de caminhar para perto de Asano e perguntar o que ele quer. Asano fica chocado ao ver seu disfarce ser descoberto tão facilmente e responde honestamente que está ali para aprender com ele. Sui afirma que não se importa e que Asano pode fazer o que quiser. Imediatamente após, Sui sai e começa a andar a velocidades extremamente altas, forçando Asano a correr atrás dele. Asano tenta alcançá-lo pulando pela multidão, mas Sui simplesmente usa sua espada para tirar as roupas dele, após o que ele é pego pela polícia por exposição pública. No dia seguinte, ele tenta segui-lo novamente em um trem, mas Sui faz a mesma coisa mais uma vez, forçando-o a se afastar. No terceiro dia, ele fica pendurado no topo de um prédio enquanto Sui e Oga almoçam, e assim que terminam, Sui tira as roupas dele novamente antes de irem embora. No dia seguinte, Asano consegue persegui-los até o início da noite, quando eles estão lutando com alguns arroaceiros. Asano também ajuda se livrando deles, o que impressiona Oga, mas Sui tenta tirar suas roupas novamente, só que desta vez Asano consegue desviar um pouco e salva sua dignidade garantindo que suas calças continuem no lugar. Oga ri disso, o que irrita Sui, e ele tira a dignidade de ambos ali mesmo. Naquela noite, Nana desce até a cozinha e encontra Iru picando rabanete. Nana pergunta se ele viu Asano, e Iru responde que o encontrou na porta da frente como de costume, sem roupas. Nana pergunta se ele colocou Asano de volta na cama, mas Iru responde que achava que Asano serviria melhor como uma tábua de corte. Nana o empurra para longe e coloca Asano de volta na mesa, onde Asano pede desculpas por ser tão fraco. Nana diz a ele que ele é uma pessoa muito legal porque sempre faz as coisas de seu próprio jeito imprevisível. Isso de repente o faz perceber algo sobre Sui, e ele sai para persegui-lo em outro dia. Desta vez ele consegue fazer isso por um dia inteiro e, quando a noite chega, Sui atende a sua última tarefa de limpar uma lápide e elogia Asano por ser a primeira pessoa a persegui-lo por um dia inteiro. Para dar o devido respeito por isso, Sui afirma que tratará Asano como um igual e terminará o serviço. Ele puxa sua espada e ataca Asano mais uma vez como tantas vezes antes, mas desta vez Asano consegue prender a mão dele em um golpe antes de arremessá-lo para o alto. Ele percebeu, depois de ser cortado tantas vezes, que não importa o que aconteça, o primeiro ataque que Sui desfere é sempre em direção ao centro do corpo, o que é um hábito previsível. Sui consegue cair em pé facilmente enquanto Asano fica parado ali, já que ainda foi cortado um pouco e começa a sangrar. Sui o elogia e diz a Oga, que estava tentando se esconder, que ele pode sair e tratar de Asano. Oga cuida imediatamente dos ferimentos de Asano, que finalmente supera o obstáculo em seu caminho em relação a Sui.
Logo todos se esqueceram de sua derrota contra Sui, mas o jornal dos espiões abordou seus flagrantes sem roupa e o chamou de pervertido, o que é um novo problema com o qual ele não sabe como lidar, mesmo que Mutsumi prometa amá-lo mesmo se ele for um pervertido. Alguns dias se passam quando, em uma manhã, Mutsumi pergunta a Asano se ele poderia ajudá-la com uma tarefa, e ele obviamente concorda. Eles começam a caminhar por um parque aparentemente popular enquanto Asano se pergunta qual tarefa seria essa que exige que ele carregue tantas coisas nas costas. Era um animal de carga. Ela diz para ele não se preocupar e continuar andando quando eles chegam perto de um banco onde o rosto familiar de cabelo verde os esperava. Sui dá uma saudação seca a eles, enquanto Mutsumi pergunta como ele tem passado. Asano não consegue entender o que está acontecendo e pergunta do que se trata tudo isso. Mutsumi afirma que eles têm algum trabalho com Sui e é por isso que veio até aqui, mas Asano ainda não entende e pergunta se ela o conhece. Mutsumi sorri e diz para ele não se preocupar com Sui, pois ele é apenas um amigo, o que deixa Asano preocupado, já que sua ex disse a mesma coisa. Mas Mutsumi afirma que você conhece muitas pessoas quando está no negócio de espionagem, então está tudo bem. Todos começam a andar enquanto Sui e Mutsumi conversam, enquanto Asano anda atrás deles como um servo. Logo, todos entram em um estabelecimento parecido com um café, o que confunde Asano, pois ele achava que eles estavam indo para uma saída de trabalho importante, mas ele os segue de qualquer maneira. Por dentro, o café se parece com qualquer outra imitação cara das Starbucks e, como garotas ricas com dinheiro de sobra, Sui começa a pedir um café cujo nome mal consigo pronunciar. Asano fica igualmente horrorizado, enquanto Mutsumi se impressiona com as habilidades dele de pedir café. Logo o barista aperta uma série de botões diferentes no dispositivo à sua frente, quando de repente um alçapão aparece debaixo deles e todos começam a cair por ele. Asano é deixado sozinho com enorme bagagem em queda livre, enquanto Sui carrega Mutsumi no colo como uma princesa enquanto começam a conversar entre si. Sui dá as boas-vindas ao prédio de espionagem do governo, enquanto Asano diz para ele tirar as mãos de sua noiva. Mutsumi diz para ele não se preocupar, pois ele é apenas um amigo, o que o faz perceber que Mutsumi pertence às ruas. Sui tira uma xícara de chá do nada e ambos começam a beber, enquanto ele diz a Asano para manter os olhos bem abertos à frente, pois isso pode ficar perigoso. De repente, uma flecha passa zunindo pela sua testa, seguida por um bando de mais flechas e dardos, alguns espinhos e até lasers de alta potência. Sui afirma que isso foi projetado para ser uma medida de prevenção contra infiltrados, além de um treinamento básico. Sui, com calma e elegância, afasta todas as flechas e dardos com sua espada, enquanto Asano tenta pular e se esquivar de tudo o que pode. Logo, Sui pousa elegantemente em seus pés com Mutsumi, enquanto Asano cai de cara no chão. Sui imediatamente diz a ele que deve se afastar, pois uma enorme bola de metal quase cai em cima dele, mas no último momento uma mulher intervém e soca a bola em 1 milhão de pedaços diferentes, enquanto Asano a observa com admiração e incredulidade, enquanto ela pergunta se alguém tão fraco quanto Asano pode realmente proteger Mutsumi. Todos se sentam e acontece que toda a bolsa que ele estava carregando estava cheia de doces, pois eles queriam fazer uma festa do chá aqui. A mulher come um bolo inteiro enquanto Sui dá pequenas mordidas, mas Asano ainda não se normalizou completamente enquanto os observa, incapaz de entender o que está acontecendo. Mutsumi finalmente explica que a mulher se chama Rin e é colega de classe de Kyoshiro, mas eles nunca se gostaram e estavam sempre em conflito. A única coisa que ambos parecem compartilhar, no entanto, é o amor por Mutsumi, enquanto ela começa a mimá-la antes de passar para Asano, afirmando que queria vê-la casada com um homem forte que pudesse protegê-la sem falhar. Ela diz a ele que Sui explicou o encontro deles e o chamou de cara de excremento, mas Sui corrige que chamou Asano de um saco de lixo que é extremamente fraco para um espião. Mutsumi, no entanto, sai em sua defesa e diz a Rin que, mesmo que ele não seja tão experiente, sua alma e vontade são tão fortes quanto as de Kyoshiro. Antes que pudessem fazer qualquer outra coisa, porém, as paredes começam a tremer e se quebram completamente de um lado, e dos escombros caídos e da poeira, Kyoshiro caminha com seu terno, irritado com eles por levarem Mutsumi embora sem sua permissão. Rin dá um passo à frente e começa a caminhar em direção a ele, dizendo-lhe para voltar mais tarde, pois eles estão tendo uma festa do chá, mas Kyoshiro já ouviu o suficiente e tenta cortá-la com seus fios. Felizmente para Rin, ela é forte o suficiente para que um único soco dela destrua completamente os fios dele, mas ambos estão obstinados a lutar um contra o outro. Eles se preparam e a luta começa enquanto tentam atacar, bloquear e contra-atacar, tudo ao mesmo tempo, com tanta rapidez que Asano mal conseguia ver suas mãos se movendo. Apenas pela intensidade da luta, toda a instalação começa a desmoronar e um alerta vermelho é acionado para que os funcionários evacuem a área imediatamente. Mutsumi diz a Asano que isso acontece todas as vezes, o que choca Asano, enquanto Sui diz para eles ficarem para trás, pois ele tentará interromper a luta. Ele salta com uma rapidez surpreendente com sua espada desembainhada, mas não é páreo para esses monstros, que imediatamente usam suas habilidades para afastá-los enquanto continuam a luta.
De repente, Mutsumi salta à frente e fica entre eles, forçando-os a parar. Mas é tarde demais, pois tanto Kyoshiro quanto Ren percebem que não podem parar seus ataques neste ponto, os quais atingirão Mutsumi. Felizmente, Asano age no momento certo e empurra a cabeça dela para baixo no último segundo, sendo atingido no rosto por ambos os socos, o que o derruba nos braços de Mutsumi. Tudo fica em silêncio enquanto Mutsumi fala de forma muito calma e diz a ambos que, se não pararem a luta neste exato instante, ela nunca mais falará com nenhum dos dois. Isso imediatamente os coloca na linha, mas Kyoshiro fica tão assustado que acaba caindo desmaiado, enquanto Ren cai no chão e pede desculpas a ela. Ela então olha para Asano e o elogia por aguentar aquele ataque, enquanto Mutsumi sorri, afirmando que ele é forte, mesmo que não pareça. Um pouco mais tarde, quando Kyoshiro volta a si, Ren diz a ele que tem um trabalho para ele, pois quer que ele faça uma investigação disfarçada contra um dos políticos mais proeminentes, enquanto Mutsumi amarra Kyoshiro. Ren explica que o nome do político é Kuroga Kirão, e ele tem muita influência no público no momento, devendo provavelmente ganhar a próxima eleição. Isso não seria um problema, mas acontece que este homem é verdadeiramente mau, pois todos pensam que ele é apenas um político excêntrico que veste roupas estranhas e dança em seus comícios. Mas ele tem espiões de primeira classe trabalhando para ele chamados Vermelho, Azul e Amarelo, que são basicamente sua espada e saem para extorquir, subornar e até assassinar a oposição por ele. Os espiões do governo estão tentando encontrar mais informações sobre ele há algum tempo, mas tudo o que encontraram foi uma bomba muito pequena, que provavelmente foi comprada fora do país para assassinar os líderes da oposição. Eles descobriram quem era o vendedor da bomba, mas quando o interrogaram, ele simplesmente forneceu o vídeo de seu comprador anônimo. Asano assiste ao vídeo surpreso, pois é claramente o político, mas Ren diz a ele que não há evidências suficientes para encarcerá-lo. Ele pergunta por que está sendo escolhido e ela responde que eles o estão espionando há algum tempo e ele agora está de guarda contra os espiões do governo, mas pode não estar esperando um espião de fora que recentemente se juntou a uma das famílias autônomas. Ela diz a ele que eles precisarão mudar um pouco sua aparência e imediatamente Sue corta seus cabelos, enquanto Mutsumi os tinge de preto e o faz vestir um uniforme de secretária. Ele se olha horrorizado ao se ver como um travesti que engana as pessoas online. Ren diz a ele que Kuroga postou recentemente um anúncio para uma secretária com as mesmas características e definitivamente o contratará. O plano funciona aí. Na aparição pública seguinte, ele apresenta Asano na frente de todos como sua nova secretária pessoal. Todos continuam dançando enquanto uma música alta toca ao fundo, quando de repente um grupo de manifestantes sobe ao palco e começa a gritar que Kuroga não passa de um tirano e, se não for contido, se tornará um ditador. Depois disso, tudo virou uma confusão, com brigas começando a estourar e o caos se instalando. Durante esse tempo, um dos enormes alto-falantes acaba sendo derrubado e estava prestes a cair em cima de um dos manifestantes, mas, para a surpresa de todos, Kuroga corre para frente e toma o impacto enquanto salva o manifestante. Ele afirma que o público é tudo para ele e quer que as pessoas venham com argumentos contra ele, pois essa é a única maneira de melhorar a si mesmo e a seu partido. Isso toca o coração do manifestante e eles se cumprimentam enquanto todos ao redor torcem por ele. Logo uma ambulância chamada Kuroga, com o rosto ensanguentado, é colocada em uma maca. Ele diz a Asano para voltar ao escritório enquanto entra na ambulância ao lado dos espiões. No momento em que estava fora de vista, ele tira os curativos e comemora seu pequeno truque de mídia, que já está viralizando na internet. Ele elogia Vermelho por colocar o alto-falante na posição perfeita para cair e pergunta a Azul sobre as estatísticas e a percepção do público, apenas para descobrir que as pessoas parecem gostar mais dele após seu ato heroico forjado. Sem que eles soubessem, Asano estava ouvindo tudo enquanto se esgueirava para dentro e decide começar a procurar por suas atividades ilegais reais. Ele procurou em seus documentos e em tudo presente em seu escritório e esteve praticamente com eles o tempo todo, mas ainda assim não conseguiu encontrar um único pedaço de documento que fosse legal. Surpreendentemente, eles continuaram realizando suas atividades ilegais durante toda a campanha eleitoral com soberba coordenação, mas Asano não consegue entender como, pois eles nunca fazem planos ou falam sobre nada legal. Tudo o que fazem é dançar o dia todo e tornar sua vida miserável. De repente, ele se lembra da dança deles e dos padrões em seu ritmo. A realização cai sobre ele de que todo esse tempo eles estavam fazendo planos bem na sua frente através do uso de código Morse, mas ela nunca percebeu. De repente, ele começa a ouvir o código deles e descobre que eles estão planejando plantar uma bomba dentro da conferência de amanhã onde o atual primeiro-ministro estaria. Eles planejam cometer este ato terrorista amanhã enquanto ele ainda estiver lá, para que tudo pareça ter sido feito por uma entidade externa. Ele planejou forjar alguns ferimentos em si mesmo e depois fazer uma declaração sobre como salvará o país e se vingará dos terroristas. Asano ouve tudo isso e, no dia seguinte, quando tudo se encaixa, Kuroga tenta explodir a bomba, mas, para sua surpresa, nada acontece do lado de dentro. Em vez disso, uma bomba explode na fonte, pois Asano não conseguiu neutralizá-la, então a jogou fora.
Para seu choque, Kuroga parece saber disso, pois descaradamente saca sua arma e atira na cabeça de Asano, afirmando que tem outra bomba. Ele ativa outra bomba para matar as testemunhas, mas ela se revela cheia de algodão doce, o que o pega de surpresa enquanto Asano se levanta também, já que a arma de Kuroga foi trocada e só tinha bolinhas de tinta. Ele saca outra arma ao lado de seus espiões, mas Su entra na briga e corta suas armas, o que assusta os espiões, que fogem deixando Kuroga sozinho. Ele pega outra arma, mas Sui simplesmente o despediu e entrega a Asano para transportá-lo para a instalação deles. Enquanto estão na van, Kuroga começa a dizer a Asano que conhece cada detalhe de sua vida antes de afirmar que sua família não morreu em um acidente de carro acidental. Isso o pega de surpresa enquanto Kuroga continua dizendo que o acidente foi orquestrado e, na verdade, foi o trabalho de alguns homens devido aos quais ele perdeu sua família. Asano perde a cabeça por um momento enquanto aponta sua arma para o político e manda ele divulgar todas as informações, enquanto Kuroga ri sabendo que seu plano funcionou. Asano pergunta novamente como ele sabe sobre sua família e Kuroga se recusa a responder a essa pergunta. No entanto, ele lhe dá um conselho dizendo que o mundo está cheio de verdades ocultas. De repente, Asano recebe uma ligação de Sui, que lhe diz que eles têm uma emergência. O vice-primeiro-ministro foi sequestrado e sua condição está sendo transmitida ao vivo de um local desconhecido. O vice-primeiro-ministro na reunião acabou sendo um falso e Sui acredita que Kuroga planejou tudo isso com antecedência. Ele quer que Asano interrogue o político e o faça cuspir a localização do vice-primeiro-ministro. Kuroga ouve tudo isso e diz que o momento é bastante conveniente, porque ele também estava planejando ir ao local do sequestro. De repente, suas amarras se soltam e Asano só consegue encará-lo enquanto ele deixa cair seu brinco. O brinco se revela uma bomba que explode toda a van com ele. Enquanto isso, na mansão Yosakura, Nanao está experimentando um novo produto químico, mas ele erra e cria uma enorme explosão. Mutsumi vem correndo para o quarto dele com uma máscara de gás e pergunta se ele está bem. Nanao pede desculpas por danificar o quarto, mas Mutsumi observa que ele está em pior situação porque seus músculos estão crescendo desproporcionalmente por todo o seu corpo. Depois disso, Nanao retoma o trabalho e diz a Mutsumi que está preocupado que Asano possa voltar para casa terrivelmente ferido, e é por isso que está tentando criar uma poção de cura muito eficaz. Ele pergunta a Mutsumi se ela não está preocupada com ele e ela responde que também está muito preocupada. Ela preparou um grande banquete para dar as boas-vindas a Asano em casa depois que ele concluir sua missão. Ela acredita que, mesmo se ele se machucar após a missão, comer toda essa comida o curará instantaneamente. E Nanao quer discordar. Mutsumi então se pergunta o que o resto dos membros da família está fazendo. Nanao diz a ela que Kengo está criando um rosto lavável à máquina para Asano caso ele volte para casa irreconhecível. Shin está tirando do ar os computadores de seus odiadores para que eles não causem comoção caso algo aconteça com Asano. Goliath também está realmente preocupado com Asano, e é por isso que não consegue sair da lixeira. Ele e Fudokawa estão apenas sentados parados enquanto tomam chá. Fudokawa acredita que não há necessidade de se preocupar porque Asano pode resolver as coisas quando precisa. Ele é o oposto dela e ela está apenas desejando que o garoto tenha um fim horrível. Ouvir tudo isso não acalme o coração de Mutsumi nem um pouco e ela ainda está ansiosa por seu marido. De volta ao local da explosão, Asano está ajudando o motorista ferido levando para longe das chamas. Ele recebe uma ligação de Sui, que pergunta se ele está bem. Asano garante que não está ferido e até conseguiu salvar o motorista, mas Kuroga fugiu. Sui responde que não é um problema porque eles estavam esperando por isso. Ele revela que eles estavam escondendo a verdade sobre a identidade de Kuroga dele. Ele não é apenas um político comum, mas um ex-espião que era uma lenda no passado. Todos pensaram que ele tinha morrido há 6 anos, mas ele então começou uma segunda carreira como político, e é por isso que eles deliberadamente deixaram a segurança frouxa ao redor dele desta vez, para que pudessem descobrir o que ele estava planejando. Eles colocaram um GPS em Kuroga e Sui diz a Asano para voltar para casa porque sua missão foi concluída. Por outro lado, Kuroga tira a venda do vice-primeiro-ministro antes de se sentar ao lado dele. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo por todo o país, lançando a mídia e o público em geral no caos. Esse era o motivo de Kuroga desde o início. O ministro diz que está decepcionado com Kuroga, quem ele pensava ser um político comprometido apesar de suas atividades estranhas. Ele diz a Kuroga que se envolver em tais atividades terroristas não mudará a situação política a seu favor, e então Kuroga começa a tirar seu disfarce. Ao tirar seus óculos estilosos, o ministro começa a tremer ao notar seus olhos pretos como breu. Kuroga diz que o ministro devia ter certeza absoluta de que o havia mandado matar, e é por isso que não percebeu sua verdadeira identidade antes. O ministro finalmente reconhece Kuroga como um espião com quem lidou no passado. Kuroga então se vira para o público e diz a eles que hoje se dirigirá a eles não como um político, mas como um homem que perdeu sua filha. Ele diz que se vingou de inúmeros políticos envolvidos em sua queda nos bastidores, no entanto o vice-primeiro-ministro era o maior culpado. Então ele quer entregar a justiça a ele na frente do mundo inteiro. Kuroga aponta sua arma para ele perguntando se ele dirá a verdade ao mundo e encerrará sua carreira política ou se recusará a responder e morrerá.
O ministro zomba dizendo que é uma ideia estúpida pedir a políticos que falem a verdade, e Kuroga decide acabar com sua vida. No entanto, a transmissão é cortada abruptamente quando Asano chega a tempo e atira no dispositivo de gravação. Kuroga fica satisfeito em ver o jovem espião aqui, mas Asano diz para ele soltar o ministro. Kuroga se recusa, sabendo que Asano não pode atirar nele porque o ministro também seria pego no fogo cruzado. Ele atira na mão de Asano, forçando-o a soltar a arma. No entanto, Asano usa essa chance para fechar a distância entre eles e agarra Kuroga por trás. Kuroga estava pronto para isso e simplesmente agarra Asano e o joga no chão. Ele sabe tudo sobre as armas e técnicas de luta usadas pela família Yosakura. Pega os fios de aço do bolso de Asano e o amarra com eles. Asano quer saber como Kuroga pode saber sobre isso e ele responde que é porque ele é ótimo em coletar informações e usá-las a seu favor. Asano pergunta a ele por que um espião como ele se transformou em um político e enganou o público. Kuroga responde que não tem interesse em política e fez tudo apenas por vingança. Asano está curioso agora e Kuroga diz a ele que, por causa de suas excelentes habilidades, ele era muito valorizado no mundo político. Ele costumava fazer o trabalho sujo dos políticos, mas quando ia para casa era apenas um pai bobo que amava sua filha. Ele colocou a peruca e os óculos estilosos para entreter sua filha em seu aniversário e ela apenas riu dele tentando agir daquela forma. Ela disse a ele que, se ele quisesse surpreendê-la, não deveria ter enviado o presente com antecedência. Kuroga não sabia do que ela estava falando e a garota apontou para uma caixa no canto que de repente explodiu, levando a casa inteira deles junto. Kuroga perdeu sua filha por causa da explosão e só pôde chorar por ela. Ele percebeu que seus mestres haviam decidido se descartar dele agora que ele havia feito tudo por eles. Naquele momento, ele jurou se vingar deles e fazê-los sentir a mesma dor que ele havia sentido, e é por isso que forjou sua própria morte e se tornou um político para se vingar. Kuroga afirma que, uma vez que se tornou político, foi bastante fácil usar suas conquistas para atrair seus alvos para perto e matá-los. Kuroga aponta sua arma para o ministro dizendo que ele é o último que resta agora. Asano de repente avança em sua direção, mas os 3 guardas espiões de Kuroga aparecem do nada e o param. Kuroga diz a Asano que ele não pode vencer contra eles sozinho e adiciona que, como Asano também é alguém que perdeu sua querida família, ele não quer machucá-lo. Em vez disso, ele propõe contar a ele tudo o que sabe sobre a morte de sua família se ele der um passo para trás agora. Asano fica tentado, mas diz a Kuroga que quer saber sobre sua família, mas não se isso significar que outra pessoa tenha que morrer. Nesse momento, Sui chega lá e, antes que qualquer um possa perceber, ele cortou um enorme buraco no chão. Os 3 lacaios e Sui caem pelo buraco e ele pede a Asano para lidar com Kuroga e resgatar o ministro. Asano ataca Kuroga, que bloqueia facilmente sua faca que tem veneno dentro. Ele sabe sobre isso e esfaqueia Asano com a faca, fazendo com que seus músculos fiquem fracos e ele não consiga lutar de volta. Kuroga o golpeia para longe e Asano fica no chão sangrando. Ele tenta se levantar novamente, mas Kuroga lhe diz que não adianta. Por outro lado, os 3 espiões perguntam a Sui se ele realmente acha que pode derrotá-los. Eles mostram suas habilidades especiais. Vermelho se especializa em usar fogo, azul em usar água de alta pressão que pode cortar qualquer coisa e amarelo em eletricidade que pode fritar qualquer computador e qualquer cérebro. Eles agem como Power Rangers dizendo que juntos são imbatíveis. Sui fica impressionado com a confiança deles e decide revelar seu truque a eles também. Ele explica como seu truque lhe permite se mover muito rápido e silenciosamente, o que é de grande ajuda na batalha. Os 3 irmãos espiões combinam seus poderes e enviam uma bola elemental gigante em direção a Sui, que usa um movimento especial do tipo de Demon Slayer para cortá-la de uma vez só. Ele até derrota os 3 irmãos no mesmo movimento e então decide dar apoio a Asano. No entanto, ele de repente sente uma presença atrás dele e gira sua espada por instinto. Não há nada lá, mas Sui tem certeza de que alguém muito poderoso estava lá apenas um momento atrás. De volta ao topo, Asano se levanta de alguma forma e Kuroga fala com ele sobre como a dor de perder a família nunca desaparece verdadeiramente. Ele diz ao garoto que ele não pode mudar nada em sua vida ou em sua situação atual. Asano admite que ele está certo, mas então se lembra de um dia em que foi prestar homenagens no túmulo de seus pais. Mutsumi estava rezando ao seu lado e isso lhe deu muita força. Com isso em mente, Asano avança em direção a Kuroga, que está confiante de que conhece todas as técnicas ou armas que ele pode usar. No entanto, assim que Asano alcança, ele usa a técnica de passos silenciosos de Sui e aparece atrás de Kuroga antes que ele possa perceber. Kuroga se pergunta como Asano sabe sobre isso. Acontece que ele já havia avisado Asano sobre os perigos de lutar contra um profissional, porque eles sempre saberiam tudo sobre ele. No entanto, esse sentimento de ter todo o conhecimento pode ser eficientemente usado contra os profissionais, porque então eles perdem a capacidade de lidar com o inesperado. Ele havia dito a Asano que ele nem precisa de uma técnica perfeita ou refinada para pegar um profissional de surpresa, porque qualquer coisa que surpreenda o oponente funcionará. Asano alcança atrás de Kuroga e agarra seu braço, quebrando o antídoto para o veneno escondido em seus dentes. Kuroga tenta esfaqueá-lo com uma faca novamente, mas ele bloqueia o ataque com uma pele sintética dura em seus braços.
Kuroga perde a faca e saca sua arma, mas Asano já está perto demais para deixá-lo dar um tiro. Ele empurra a mão dele de volta e então trava a arma com uma gosma. Kuroga saca sua segunda arma, mas Asano a corta usando o fio de aço de aranha e depois o prende ao chão. Kuroga percebe que a sua excelência em coletar informações acabou sendo sua ruína. Ele elogia Asano dizendo que ele se tornará um grande espião um dia e, até lá, deve continuar seguindo em frente. Por respeito às ações e determinação dele, Kuroga decide compartilhar todas as suas informações com ele. Ele agarra a mão de Asano e coloca algo lá, mas antes que possa contar sobre sua família, ele é atingido por um tiro no pescoço. Asano fica atônito porque nem ouviu o barulho do tiro e não deveria haver ninguém atrás dele para dar o disparo. Com seu último suspiro, Kuroga diz a Asano para continuar seguindo em frente e depois perde a consciência para sempre. Sui chega logo em seguida e percebe que outro assassino deve ter silenciado Kuroga. Ele diz a Asano para ter orgulho de ter concluído sua missão contra um espião muito mais experiente. No entanto, ele só consegue olhar para o pedaço de papel que Kuroga lhe deixou. Acontece que o papel tinha um mapa que apontava para o local onde Kuroga havia enterrado sua filha. Asano vai ao túmulo dela para prestar suas homenagens, conforme o último desejo de Kuroga. Depois disso, ele coloca a mão em um pequeno buraco na árvore e tira uma caixa que contém as informações que está procurando. Mais tarde, Asano retorna para casa, onde sua família o espera amistosamente. Mutsumi corre para abraçá-lo e todos dizem que ele fez um ótimo trabalho. Embora pareça haver algo o incomodando, Asano consegue sorrir quando está com eles. Alguns dias depois, Ren chama Asano e Mutsumi para seu quartel-general, onde todos se sentam enquanto Ren parabeniza Asano por concluir sua missão com sucesso e diz a eles que hoje vão comemorar comendo otipote. Todos se sentam ao redor da mesa enquanto Ren coloca uma quantidade absurda de arroz na tigela de Asano antes de afirmar que vai preparar tudo para o otipote. Asano pergunta a Sui do que ela está falando e Sui afirma que toda vez que ela organiza um otipote, ela exagera e caça todos os animais com as próprias mãos antes de trazê-los aqui para comer. Ela caminha em direção a um enorme amontoado de animais monstruosos mortos, maiores que ela mesma, enquanto pensa em qual carne deve usar primeiro. Sui caminha até ela e diz que vai cortar no tamanho certo para ela, então ela permite que ele faça isso. Ele caminha calmamente antes de puxar sua espada e, com um único e elegante golpe, ele corta cada animal no tamanho perfeito, pronto para o otipote. O cheiro incrível de comida cobre a sala inteira enquanto Asano pega uma tigela e começa a tirar um pouco de sopa junto com carne e vegetais e entrega a Mutsumi como um total cavalheiro. Mutsumi gosta muito e agradece do fundo do coração ao pegar a tigela, mas antes que ela possa dar uma mordida, Kyoshiro enche a boca de Asano com um monte de vegetais, sufocando-o enquanto ele fica no chão, dizendo para ele nunca tentar servir comida para sua irmã novamente, pois essa honra pertence a ele e somente a ele. Ele rapidamente pega uma tigela de comida e diz a Mutsumi que só colocou as coisas favoritas dela, mas Ren mostra a esse louco apaixonado pela irmã seu lugar, empurrando a cabeça dele na tigela e mandando ele dar o fora e parar de agir como um cunhado ciumento. Isso irrita Kyoshiro e imediatamente uma guerra de comida começa, com ambos começando a jogar comida um no outro enquanto os outros se afastam o mais rápido possível. Golan parece estar com muita fome e não pode ver toda aquela comida sendo desperdiçada, então tenta pegar uma tigela cheia de comida antes que tudo derrame, mas leva um bolinho de peixe na cara, o que o nocauteia nos braços de Asano. Enquanto isso acontece, Sui continua sendo super descolado, simplesmente se esquivando de todos os vegetais e pegando todos os pedaços de carne que voam por toda parte. E começa a comê-los. Ele diz a Asano que se esquivar de algo que não é direcionado a eles é extremamente fácil, enquanto pega uma tigela e usa a sua técnica especial de caminhada para encher ambas as tigelas com comida, as quais ele entrega a Mutsumi. Ela dá uma tigela para um Asano impressionado e guarda a outra para si, enquanto Sui diz a ele para ter cuidado com sua técnica de caminhada, pois ela cobra seu preço dos ossos e pode danificá-los permanentemente. Antes mesmo que ele possa reagir, um pedaço de carne quente atinge seu rosto e ele começa a gritar, enquanto Sui simplesmente escolhe o que quer comer e pega no ar. Depois de um tempo, todos finalmente comeram até se fartar, enquanto Goliath e Ren dormem no chão e Sui limpa tudo rapidamente. Enquanto isso, Asano está sentado atrás de uma prateleira olhando para o pequeno cubo, imaginando se realmente encontrará a verdade por trás da morte de sua família lá dentro, como Kuroga havia afirmado. De repente, ele é surpreendido por Mutsumi, que se senta ao seu lado e pergunta se o cubo contém informações sobre a família dele, e ele confirma que sim. Ela pergunta por que ele parece tão estressado, e ele responde que, embora seu corpo tenha entrado em ação imediatamente para tentar salvar o primeiro-ministro contra Kuroga, houve uma fração de segundo em que ele pensou que, se encontrasse o culpado que matou sua família, provavelmente faria o mesmo e tornaria o objetivo de sua vida eliminar essa pessoa. Isso o torna igual a Kuroga. Então, com que direito ele pode condená-lo? Ele tem medo de que descobrir esse segredo possa mudá-lo, mas, sem dizer nada, Mutsumi o beija na bochecha, surpreendendo-o enquanto ele olha para ela e pergunta para que foi aquilo. Ela sorri e afirma que só queria confortá-lo um pouco quando percebe que o cubo acabou se abrindo e uma esfera cai dele.
Asano pega a esfera e se pergunta que diabo é aquilo, quando Kyoshiro aparece e afirma que a esfera é um dispositivo especial que contém informações ópticas. Mas quando olha para ele, Asano percebe que ele deve ter visto Mutsumi o beijando, pois sangue está jorrando de seus olhos enquanto ele se prepara para vaporizar Asano, mas felizmente Ryo segura por trás e diz para Asano fugir rapidamente. Mais tarde naquele dia, tanto ele quanto Mutsumi retornam para sua casa e Asano começa a se sentir extremamente cansado e seu corpo parece pesado. De repente, ele percebe que alguém está literalmente sentado em sua cabeça, e acontece de ser ninguém menos que assassina Ayaka. Ela fica ali em seu traje de empregada enquanto Asano pergunta o que diabos ela está fazendo aqui. Ela afirma que Mutsumi pediu para ela ficar aqui, e Mutsumi concorda, afirmando que a partir de agora ela ficará aqui como uma empregada residente e cuidará das tarefas do dia a dia. Ayaka imediatamente começa a dançar ao redor de Asano, afirmando que sabe tudo o que aconteceu até agora e também afirma que sabe sobre o disco óptico que ele conseguiu. Asano pergunta como diabos ela sabe disso, mas ela afirma que é uma espiã e sabe de tudo, antes de pegá-lo do bolso dele. Asano tenta pegá-lo de volta, mas Shin entra no quarto com seus olhos sonolentos e pega a esfera da mão de Ayaka enquanto a estuda e afirma que não só é extremamente antiga, mas também está um pouco danificada. Ela diz a ele que levará bastante tempo para extrair os dados dela, enquanto Mutsumi chama Ayaka para ensiná-la a fazer um bom chá. Asano pergunta se é aconselhável para eles ter uma espiã assassina literal em sua casa, mas Ayaka afirma que é perfeito agora, pois a recompensa pela cabeça de Asano subiu bastante por causa de sua última missão e ele está se tornando muito conhecido no submundo. Por causa disso, haverá muito mais tentativas de assassinato e ele precisa estar pronto para isso. Para garantir que ele treine, ela tentará assassiná-lo diariamente enquanto ele tenta se esquivar de seus ataques. Ela joga um monte de garfos nele enquanto Asano pensa sobre que tipo de vida ele vai levar a partir de agora. Mais tarde naquela noite, ele está tão cansado do treinamento que não consegue se mover enquanto se deita na mesa, enquanto Mutsumi se oferece para fazer um chá para ele. Ele agradece, mas afirma que quer tomar um banho primeiro. Ele entra no banheiro para um chuveirada revigorante quando, para sua surpresa, Ayaka surge do banheiro, assustando-o, e começa a tirar fotos dele, afirmando que é importante para um espião estar atento, especialmente quando está vulnerável. Ela continua tirando fotos e depois pega um frasco e começa a espirrar uma solução ácida que queima as paredes. Asano continua se esquivando enquanto tenta se afastar quando, para surpresa deles, o sistema de defesa da casa é ativado e dá um choque violento em Ayaka na banheira. Isso não era esperado, e ela diz a ele para não se aproximar, caso contrário ele também levará um choque. Asano tenta encontrar uma maneira de salvá-la quando quebra a parede e encontra a tomada principal. Sem pensar duas vezes, ele pula na banheira e agarra Ayaka enquanto segura a fonte de alimentação com o outro braço. Ayaka diz para ele soltá-la, mas ele continua tentando e consegue curto-circuitar a fonte de alimentação, criando uma explosão, após a qual ele fica em cima de Ayaka no chão. Infelizmente para ele, Kyoshiro encontra nessa posição escandalosa e pega um dispositivo de tortura pré-histórico, porque nenhum homem deveria sequer olhar para outra mulher se for casado com Mutsumi. Asano começa a fugir enquanto ele o persegue ao lado de Ayaka, que se apaixonou por Asano mais uma vez, enquanto eles o perseguem pelado pela casa. Alguns dias se passam quando Asano começa a ir para sua missão regular mais uma vez. Em um desses dias, ele esquece o telefone, mas quando Mutsumi tenta entregá-lo a ele, ela nota alguém chamado Kaoru ligando para ele. Ele imediatamente o arranca da mão dela, afirmando que não é ninguém, antes de desligar o telefone e ir para fora. Mutsumi não sabe o que pensar disso quando Ayaka aparece atrás dela, assustando-a bastante, enquanto chora afirmando que estes são os sinais de traição. Ele sai cedo, volta tarde, desliga sua localização às vezes para que ninguém possa rastreá-lo, recebe chamadas de pessoas desconhecidas e também consegue despistá-la quando ela tentou segui-lo. Ela afirma que esses são sinais claros de traição, mas Mutsumi confia nele e diz para ela não se preocupar. No dia seguinte, Mutsumi leva Goliath para passear ao lado de Asano e diz a ele que está realmente feliz em passar um tempo de qualidade com ele, já que ele tem estado muito ocupado recentemente. Asano sorri para isso antes de começar a fazer perguntas sobre qual raça é Goliath. Mutsumi afirma que ele não é um cão normal, pois está na família Yuzakura há centenas de anos e foi até mesmo um cão de guarda de sua trisavó. Ela afirma que ele é uma mistura especial entre um lobo místico e um cão, o que o torna capaz de mudar de forma. Naquele momento, diante de seus olhos, Goliath muda de forma e se torna mais parecido com um lobo à medida que aumenta de tamanho. X se senta em cima dele, afirmando que ele é muito forte, e pergunta se Asano gostaria de sentar também. Goliath não aceita isso e o lança longe com sua cauda, forçando Mutsumi a entregar a coleira a ele. Imediatamente, Goliath dispara como vento enquanto começa a correr a uma velocidade incrível, arrastando Asano atrás e até correndo pela água. Quando eles terminam, Asano está completamente encharcado no chão de um parque. De repente, algumas crianças se aproximam de Goliath para olhá-lo e Mutsumi vai até lá quando, de repente, Goliath percebe que algo está errado e uma explosão acontece.
Felizmente, Mutsumi salva as crianças enquanto Goliath protege, mas logo percebem que Asano tentou salvá-los e levou a maior parte do impacto. Isso a deixa furiosa e ela pede a Goliath para descobrir quem fez isso. Goliath imediatamente fareja um detonador e traça uma rota pela cidade para descobrir de onde veio. Acontece que uma imitação barata de terceira categoria planejou tudo isso para tentar matar Mutsumi, enquanto se senta no porão de sua mãe e olha para o computador, surpreso ao encontrá-la ainda viva. De repente, Goliath arromba sua porta e entra antes de matá-lo em um instante. Mais tarde naquela noite, Asano recebe uma ligação que ele esconde imediatamente e afirma que precisa voltar para casa. Mutsumi não faz muitas perguntas e diz a Goliath para levá-los de volta, mas, para surpresa deles, desta vez Goliath permite que ele sente em suas costas enquanto os leva para casa. De volta em casa, ele é imediatamente atacado por Ayaka, que o acusa de traição, e ao ouvir isso até que Oishiro vem para torturá-lo. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, porém, duas pessoas entram na sala afirmando ser espiões do governo, dizendo que houve um mal-entendido e Kaoru é o nome de um homem idoso. Ele tira as folhas especiais de chá doce escuro que Asano queria obter, explicando que Asano simplesmente queria pegar as folhas de chá favoritas de Kyoshiro, que são extremamente difíceis de encontrar. Para isso, ele passou por inúmeras missões para recuperar os ingredientes, mas queria manter isso em segredo. Kyoshiro não consegue acreditar que um cara que ele antagonizou tanto faria algo assim por ele, quase se sufocando de vergonha. Mais tarde naquela noite, todos se sentam e tomam um chá incrível enquanto discutem sobre os planos futuros para a família Ayazakura.